Fala, rapaziada, chegamos, estamos de volta para mais uma aula. Seja bem-vindo você que caiu de paraquedas aqui no canal Apenas Questões. Para quem não me conhece, sou o professor Eduardo Luiz e essa é a nossa primeira aula para o concurso da PM do Espírito Santo. Beleza? Já fiz várias aulas aqui no nosso canal para concurso do Espírito Santo, principalmente para a Polícia Penal, né? Já fizemos 2 anos seguidos, cara. Tivemos alguns aprovados de pessoas que saíram, inclusive aqui de onde eu moro, do Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, pessoas do Brasil todo, tá bom, gente? Estou iniciando mais uma jornada. Você que não me conhece, muito prazer. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se para ter acesso às demais aulas que terão aqui ao decorrer desse certame, até o dia da sua aula, da sua prova, aliás. Teremos aqui um caminhão de provas, de aulas para vocês, de simulado relâmpago. Então cola com a gente que com certeza o canal vai somar demais na sua jornada rumo à aprovação. Tá bom, gente? Hoje vamos ter a nossa primeira aula. Para quem não sabe como é que é a dinâmica aqui do canal Apenas Questões, a nossa ideia é corrigir questões e também ir aprendendo junto com ela, né? Eu sempre priorizo fazer questões que é mais difícil de vocês encontrarem e tudo mais. Porém, hoje a gente vai tratar de Brasil Colônia, tá? Que é um dos tópicos extremamente extenso do seu edital, principalmente da parte de história, né? Esse concurso da PM do Espírito Santo é um pouco diferente das PMs do Brasil afora, porque lá tem português, raciocínio lógico-matemático, história e geografia e redação, né? Não tem direito penal, não tem constitucional, não tem legislação. Então, para algumas pessoas isso é ruim, para outras isso é muito bom. Então, se você está aqui, não sabe nada de história do Brasil, nada de história do Espírito Santo, caiu no lugar certo, a gente vai ter um monte. Esse aqui é o seu curso de resolução de exercício gratuito aqui no YouTube, tá, gente? Conto muito com a presença de vocês, conto muito com a participação de você nas próximas aulas, nas lives que nós vamos fazer aqui juntos. Então, vamos construir esse conhecimento e galgar aí pontinho a pontinho cada aula que a gente fizer. Beleza, gente? Só lembrando para quem não conhece, pode baixar aí a aula 1, o nosso PDF da aula 1, já aqui embaixo. Já vai aqui embaixo esse material grátis, clica lá, baixa, já deixe guardado. Tenha o costume de manter aí um portfólio de questões. Eu sempre vou liberando as questões aqui para vocês desse nosso primeiro simulado relâmpago. O que é o simulado relâmpago? Vou fazer um mini simulado aqui, um mini simulado da parte de história, tanto do Brasil quanto do próprio Espírito Santo. Hoje, como eu já disse, deixa eu ajeitar aqui, começar aqui, vamos falar de Brasil colonial. Colonial, tá? É um dos períodos mais extensos, cara, não é mais difícil. A gente só vai tratar aqui, se eu trouxer o assunto é porque ele é importante, é porque você tem que dominar. Então não vamos ficar acendendo vela para defunto barato. A missão é que você chegue no dia da prova e saiba desenrolar de acordo com cada tema que a gente vai tratar aqui. Tudo bem, gente? Lembrando que, por que eu falo que é um período extenso da história? Que é um período colonial, ele começa ali por volta de 1534, né? Quando inicia o processo de colonização verdadeiramente, e ele vai até a nossa independência, que é 1822. Então são bastante, é um tempo muito longo para a gente começar a papirar aqui. Mas fica tranquilo, a gente só vai trabalhar aquilo que importa, só aqueles pontos específicos, aquilo que a sua banca interessa, neste caso, a própria IDECAM. Tá, gente? Como eu disse, a gente vai corrigir questões, ó, sem enrolar muito, sem falar nada, tá? Então, qual é a dinâmica da parada? Tente resolver. Você que está vendo gravado, pause, leia com calma. Resolva, anota o seu gabarito, depois a gente troca aquela ideia, você vai construindo o seu conhecimento. Por que eu falo isso? Quando você é um estudante passivo, estudante que só fica aí parado ouvindo, você dificilmente vai ter a mesma evolução do que aquele candidato que é ativo, irmão, que para, tenta resolver, faz o seu próprio raciocínio, cai para dentro. Isso aí é para todas as matérias, tá? Todas as matérias, mão na massa, é bunda na cadeira e resolver, papel e caneta. Isso vai fazer com que você construa o seu conhecimento e tire a sua tão desejada nota maravilhosa que vai te levar à aprovação. Tá, gente? Então vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão de hoje. Deixa eu diminuir aqui para poder facilitar, tá? Dá para ler? Acho que dá para ler, né?
Coloca aqui embaixo nos comentários se está dando para ler legal. Lembrando que você que está vendo do celular pode ajustar a qualidade. Sempre ajuste a qualidade ali para maior possível de acordo com a sua internet. E assim você consegue ler com mais tranquilidade. Vamos lá fazer a leitura com calma. Olha lá. Antes da chegada dos colonizadores portugueses ao território, que atualmente corresponde ao Espírito Santo, tá? Diversos grupos indígenas ocupavam a região, desenvolvendo formas próprias de organização social, econômica e cultural. A respeito dos povos indígenas que habitavam o território capixaba nos primeiros séculos da colonização, assinale a alternativa correta. Lembrar, galera, que a gente está tratando aqui, como eu disse, do período colonial. Só que, obviamente, olha para mim aqui, rapaziada. Obviamente, quando os portugueses chegaram aqui, já havia uma população, né? Já havia uns povos indígenas que já estavam aqui. Então é deles que se trata. Esse assunto, cara, dos povos indígenas que já estavam aqui e que interagiram com os colonos, nesse caso os portugueses, é extremamente cobrado e é moleza. Moleza. Vou te mostrar aqui, mastigar e destrinchar só aquilo que você precisa saber, tá? Fica tranquilo. Vamos lá. Primeira coisa, gente. Existiam vários grupos. Primeira coisa que você tem que gravar na tua cabeça aí, tá? Não existia apenas ali, ó, uma tribo indígena, um grupo indígena só. Não. Existiam vários grupos indígenas já vivendo aqui, tá? Alguns aliados, outros inimigos e por aí vai. Então já era uma sociedade pré-estabelecida, uma sociedade indígena pré-estabelecida antes da chegada dos portugueses. Não era apenas um. Só que, professor, vou ter que gravar todos os nomes, tudo que é nome de tribo indígena que existia, que tiveram essa relação com os portugueses, vou precisar? Não vai, cara. Não vai. Porque o que vai cair na tua prova é apenas dois grupos. O primeiro dele, Tupi. Eram os Tupi, tá? Galera que era mais amistosa, que tava ali principalmente onde eles ficavam ali no litoral, tá? No litoral. Então, provavelmente, aquele primeiro contato que os portugueses tiveram foram com os povos Tupi. Professor, esse grupo Tupi era um grupo só? Não, a gente está falando de várias outras tribos que eram denominadas Tupi. Qual é a principal aqui do Espírito Santo que eu devo decorar? A Tupiniquim. Tupiniquim. Os Tupiniquins, né? Vamos botar aqui no plural. Então esse aqui é o principal que você tem que decorar. Normalmente os Tupiniquins eram mais amistosos, tinham uma boa relação com os portugueses. Normalmente, não era uma regra, tá? Deixa eu ajeitar aqui meu microfone. Calma aí, senão vou acabar desligando ele sem querer, tá? Qual é o outro grupo, professor, que eu preciso gravar? O outro grupo é os Macro-G. Esse pouca gente conhece, tá? Citando aqui para vocês um nome, para que vocês possam ter como base, que é muito, mas muito falado aí entre os historiadores que estudam os povos capixaba, principalmente os povos indígenas pré-colonial, eram os botocudos. Tá? Essa galera, cara, ficava principalmente no interior. Beleza? E eram, naturalmente, menos amistosos, tá? Menos amistosos. Mas não significa que todos eles eram. Não. Eram menos amistosos que os Tupi. Beleza, gente? Então, levou esses dois nomes. Olha aqui, ó, que você precisa saber. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles encontraram vários grupos. Primeira coisa que você tem que ter em mente. Vários grupos indígenas viviam aqui. Principais, os Tupis e os Macro-G. Principais para o território capixaba. Tupi, galera lá do litoral, Macro-G ficava mais para o interior. Os tupiniquins, que faziam parte desse grupo de Tupi, né? E os botocudos, que faziam parte dos Macro-G. Tudo bem? Macro-G aqui, ó. Faltou aqui. Pronto. Tudo bem, gente? Só com isso aqui, com certeza, você já consegue destrinchar essa questãozinha aqui. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. Cadê? Deixa eu botar o vermelho. Pronto. Não botei, não. Tirei. Pronto, agora vai. Os povos... Olha a letra A. Os povos indígenas
do atual Espírito Santo formava uma unidade política centralizada. Gente, claro que não, né? Nós tínhamos vários grupos, então não havia uma centralização, havia uma descentralização, né? Cada grupo era diferente do outro, beleza? Submetido à liderança de um único chefe que exercia a autoridade sobre toda a região litorânea capixaba, e isso não é verdade, porque havia vários grupos distintos, vários grupos ali da etnia tupi, da etnia macro-G, tá? Vários deles. Essa divisão, gente, olha para cá, elas foram feitas basicamente pelos portugueses, tá? Não eram os índios que se reconheciam, eu sou tupi, não, tá? Essa divisão era feita basicamente pelo tipo linguístico, principalmente pelo tipo de linguística. E quem fez essa divisão foram os próprios portugueses. Beleza? Vamos prosseguir. Letra A, totalmente errada. Olha a letra B. Os grupos indígenas que habitavam o território capixaba pertenciam exclusivamente ao tronco linguístico macro-G. Exclusivamente não. Tinham também os tupis, correto? Correto? Principalmente saindo aqui da parte do Rio de Janeiro, subindo Bahia, Espírito Santo, Bahia, tinha muito galera do tronco tupi. Existindo povos de origem tupi na região. Como é que é? Vamos ver a letra B. Os grupos indígenas que habitavam o território capixaba pertenciam exclusivamente ao tronco linguístico macro-G. Ó, exclusivamente não. Ah, tá. Inexistindo povos de origem tupi. Inexistindo não, gente. Existiam os dois povos ali, nessa região onde hoje é o Espírito Santo. Tá totalmente errada a letra B. Olha a letra C. Os botocudos, também conhecidos como aimorés, sim, gente, esse também era o nome dos botocudos, tá? Aimorés. Destacaram-se por manter relações predominantemente pacíficas com os colonizadores portugueses, tornando-se importantes aliados da ocupação do interior capixaba. Ó, eles não eram predominantemente pacíficos não, tá, galera? Isso era o oposto. Os botocudos, eles eram menos amistosos que os tupis. Isso não significava que não existia uma exceção, tá? Mas pensou ali em povos mais pacíficos, mais ligado aos portugueses, tupi, não macro-G. Tá bom, gente? Olha a letra D. Entre os povos indígenas presentes no território capixaba, à época da chegada dos europeus, encontrava-se grupos tupis e grupos pertencentes ao tronco macro-G, cujas relações com os colonizadores variaram entre alianças, resistências e conflitos ao longo do processo de ocupação. Justamente a letra D aqui. Nem sempre o tupi foi aliado dos portugueses. Vai depender do momento, né? Vai depender do momento histórico, do momento que estava ocorrendo aquilo ali. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Então ocorreram ali vários conflitos, sim, tanto com o tupi, tanto quanto os macro-G e por aí vai. Mas lembre-se que você tem que levar para a tua prova. Olha para cá. Olha para cá que você tem que levar para a tua prova. Estamos falando de vários grupos indígenas. Dois troncos são importantes, troncos linguísticos, os tupis e os macro-G. Beleza? Gravou isso, com certeza é ponto garantido na tua prova. Vamos ver, letra D tá certa, né? Vamos ver a eco. Cara, aqui, qual é o bizu daqui pra você já ir acostumando? Você que não conhece o canal. Não é só entregar o gabarito de bandeja para você, é destrinchar, irmão. É conhecer por que a letra E tá errada, tá? Outros canais aí vão pular. Ó, o gabarito é esse, pum. Não, pai. Quando a gente fala também por que a outra alternativa tá incorreta, você tá aqui construindo um conhecimento junto comigo, tá? E isso já vale o seu like. Dá trabalho, né? Mais fácil o cara pegar, te dar o gabarito e seguir em frente, que o sol tá batendo aqui já, hein? Mas aqui a missão é outra. A missão é outra. A missão é entregar para você qualidade, entregar para você, irmão, aquilo que você precisa, tá bom? Vamos lá. Vamos falar aqui da letra E. A ocupação indígena do território capixaba restringia-se ao litoral, inexistindo populações nativas estabelecidas nas áreas interiores da colonização portuguesa. Incorretíssima. Temos aí a do litoral, que era principalmente os tupis, e também índios que ocupavam a região do interior capixaba, que era do tronco linguístico macro-G,
principalmente. Eu disse principalmente, tá, gente? Vamos seguir? Gostou? Gostou aí? Vamos seguir então, rapaziada. Diante do sol. Tá frio, mas tá sol. Aí. Parece até lâmpada de geladeira aqui, irmão. Não sei como é que tá o clima aí no Espírito Santo, aqui no Rio de Janeiro. Tá chuvoso, tá fazendo sol, tá frio. Nosso frio, né? Sabe como é que é, né? Nosso frio é 30 graus. Vambora. Questão número 2, rapaziada. Vamos à leitura, hein? A implantação das capitanias hereditárias em 1534 representou uma das primeiras tentativas sistemáticas da coroa portuguesa de promover a ocupação efetiva do território americano. Embora frequentemente associadas apenas à descentralização administrativa, as capitanias estavam inseridas em um contexto político, econômico, geopolítico mais amplo. Gente, capitanias hereditárias é assunto praticamente certo numa prova como a sua. Por que eu falo isso? Olha pra cá, olha pra cá. Agora é papo da tua prova, hein? Você vai encarar aí 80 questões na sua prova, correto? 80. Sendo 20 de português, 20 de matemática, raciocínio lógico matemático, né? 20 de geografia, 20 de história e uma redação. Então é uma prova extremamente cansativa, uma prova que vai exigir que o candidato se dedique, que o candidato treine. Em 20 questões de história, meu irmão, é praticamente impossível não vir alguma coisa falando sobre capitanias hereditárias. Então, meu camarada, fique atento. Vamos aprender tudo que é necessário sobre capitanias hereditárias, porque eu quero que você garanta a sua aprovação, beleza? Então vamos lá. De cara, eu tenho certeza que você já ouviu falar das capitanias hereditárias, né? Então eu não vou aqui tratar como beabá. Mas o que você precisa levar para a sua prova? Vamos botar aqui, ó, capitanias hereditárias. O que você precisa saber, o que precisa anotar, precisa ficar estudando a mais também. A missão aqui é fazer com que você estude o que precisa para você gastar mais tempo, sabe no quê? Que vai eliminar muita gente? Raciocínio lógico matemático. Vai derrubar metade da sua prova para mais. Então aqui, meu irmão, estou facilitando a tua vida. Vem para mim. Vem para mim. Se liga. Se liga, gente. Nós temos aí, a chegada dos portugueses aqui por volta de 1500, correto? Os portugueses têm o primeiro contato ali em 1500, calma aí. Porém, Portugal, ó, preste atenção, concentra-se em mim aqui, ó, aqui embaixo. Portugal, ele não inicia, não, vou até aumentar aqui, que isso aqui é importante, cara, pra você entender, pra você não cair em armadilha. Portugal, ele não inicia a colonização em 1500. Nós temos ali em 1500 a chegada da coroa portuguesa em terras americanas, tá? Naquilo que posteriormente iria ficar conhecido como Brasil. Beleza, beleza, mas nós não temos o início de uma colonização em 1500, tá? Quando começa necessariamente a colonização? Por volta de 1534. Então, a coroa portuguesa, ela inicia no seu primeiro projeto de colonização, sua primeira tentativa de colonizar o território que hoje a gente conhece como Brasil, hoje, na época, eram terras americanas, ela inicia com as capitanias hereditárias. Basicamente, o que eram capitanias hereditárias? Eram ali grandes feixes de terra gigantescos, mano. Ó, tipo lotes gigantescos de terra que pegava ali boa parte do território brasileiro que conhecemos hoje. Na verdade, o litoral, né? Porque tinha um tratado de Tordesilhas ali, mas calma que a gente vai falar sobre isso aí. E eram entregues a determinados grupos de pessoas, tá? Chamado de capitães donatários. Então, a pergunta é, por que a coroa, olha aqui para mim, se reflete sobre isso aqui, por que a coroa portuguesa não chegou e colonizou ela mesma? Porque ela não tinha dinheiro, tá? A coroa portuguesa estava sem grana para poder colonizar, porque ela estava ocupada lá com os comércios do Oriente, lá trazendo especiarias da Índia. Tudo bem? Tranquilo? Então ela não tinha grana. Falou, olha, eu preciso de colonizar, mas eu não tenho grana. Então eu vou entregar para outras pessoas para que elas colonizem
e fiquem obedecendo às minhas ordens. Tranquilo? Então vamos lá. Temos em 1534 o início do processo. Por que houve a criação das capitanias hereditárias? 3 pontos que você tem que gravar. 3 pontos. Primeiro deles, a necessidade de ocupar. Calma que eu vou falar muito sobre isso aqui, hein? Porque havia uma necessidade de ocupar as terras recém-descobertas. Porque nem todo país reconhecia o Tratado de Tordesilhas, né? Nem todo país acreditava que essas terras eram pertencentes a Portugal. Então havia uma necessidade de falar, olha gente, se a gente não ocupar aquelas terras lá da América, vamos perder para os franceses, beleza? Havia uma necessidade. E por que tinha essa necessidade? Por causa da recente presença de estrangeiros. Quais são os principais, cara? Vou te dizer só um nomezinho. Franceses. Os franceses eram era a principal ameaça da coroa portuguesa na ocupação das terras americanas, tá bom? Vamos lá. Como eu já disse, né? Havia uma limitação financeira. De quem? Da coroa portuguesa. Financeira. Tá bom aqui. Tranquilo. Suave, né, gente? Só isso que eu preciso saber? Só isso, gente. Capitanias hereditárias foram criadas porque havia uma necessidade de ocupar o território. Por quê? Por que havia uma necessidade? Porque tinha presença constante dos franceses nessa região, tá? E as capitanias foram entregues a capitães donatários, que são outras pessoas, para que elas ocupassem. Já a gente se aprofunda mais sobre isso. Vamos fazer a leitura? Vamos fazer a leitura aqui, ó. Vamos ler novamente. A implantação da capitania hereditária em 1534 representou uma das primeiras tentativas sistemáticas da coroa portuguesa de promover a ocupação efetiva do território americano. Embora frequentemente associado apenas à descentralização administrativa, as capitanias estavam inseridas em um contexto político-econômico e geopolítico mais amplo. Tudo bem. Considerando as características e os objetivo do sistema das capitanias hereditárias, assinale a alternativa correta. Vem comigo. Olha a letra A. O sistema foi criado principalmente para substituir o monopólio comercial português no Oriente, transferido integralmente os investimentos da coroa para a América. Negativo. Olha o que eu falei para você. Eu já falei aqui. Presta atenção. A coroa portuguesa, olha para cá, estava ali envolvida, muito envolvida, com o comércio da Índia, que estava lucrando bastante para eles, tá? E investir no Brasil, naquela época, não valia a pena, tudo bem? Então não havia aí uma substituição da transferência desse monopólio comercial. Não, Portugal falou, olha, eu preciso de ocupar, né? Mas eu não posso perder essa molezinha que eu estou tendo aqui na Índia, essa grana que eu estou tirando daqui, não posso, tá? Então não houve essa substituição. Voltamos para cá. Olha a letra B. Os donatários recebiam plena soberania sobre suas capitanias, podendo criar leis, até aqui mais ou menos, tá? Podendo criar lei? Não. Os donatários não podiam criar lei. Firmar tratados internacionais? Também não. Se você fosse um capitão donatário, recebesse aí uma capitania hereditária gigantesca, a sua relação comercial ela seria diretamente com a coroa portuguesa. Você não poderia, vou plantar aqui açúcar e vou vender para a Inglaterra. Não era bem assim que a banda tocava. Você tinha que vender para a coroa portuguesa. Beleza? E declarar guerra sem interferência da coroa portuguesa, não. Olha, os capitães donatários eles tinham bastante poder na sua capitania. Porém, eles eram submisso, né, subordinado praticamente da coroa portuguesa. Olha a letra C. A adoção das capitanias hereditárias decorreu, entre outros fatores, da necessidade de reforçar a ocupação territorial. Sim, já tinham se passado mais de 30 anos que Portugal tinha descoberto as terras na América e não tinha feito a ocupação ainda. Então havia uma necessidade de ocupação das terras. Seguindo.
Diante das constantes ameaças estrangeiras, quando a gente fala de ameaças estrangeiras, principalmente francesas, e da limitação financeira da coroa para custear diretamente a colonização. Sim, então como ela não tinha dinheiro para ela mesma custear a colonização, ela pega e entrega isso para terceiros. Ela terceiriza isso. Falou, capitão Donatário, eu vou te dar aqui um faixa de terra, você coloniza, você explora a terra, tá? Você toma conta daquilo lá para mim, não deixa nenhum francês ocupar, e eu vou te dar, você tem que pagar tributo para mim, você tem que me entregar isso, você tem que relacionar comercialmente somente comigo. Tinha várias coisas que a gente já vai falar sobre isso daí. Tranquilo? Então, letra C, tá certíssima nosso gabarito. Agora, seguindo, vamos analisar aqui a letra D. O fracasso generalizado das capitanias decorreu exclusivamente da infertilidade dos solos brasileiros, fator que inviabilizou qualquer atividade econômica relevante durante o século XVI. Gente, isso aqui é uma viagem. Houve um fracasso? Olha para cá. Houve um fracasso das capitanias hereditárias? Sim. Vou explicar por quê. Vou explicar por quê aqui para vocês. Vocês entenderem, basicamente, por que isso aqui foi um fracasso. Bom, Portugal dividiu todo o território da América que pertencia a ele, né, em 15 lotes de terra. Ok? Desses 15, ele entregou para 14 14 capitães donatários, tá? Então tiveram ali 14 capitanias hereditárias. Só que dessas 14 capitanias, apenas 2 tiveram sucesso. 2. Basicamente, aí, nós tivemos São Vicente. São Vicente dando sucesso. E também Pernambuco. Mas o insucesso generalizado das outras 12 capitanias não foi pela infertilidade do solo. Foram por vários outros fatores. Ó, tiveram capitanias que os caras nem vieram aqui, nem botaram a cara. Porém, tiveram outras que a galera vieram, foram atacados por índios, foram totalmente tomados, morreu todo mundo e tudo mais. Tá? Tiveram muita dificuldade de ocupação de alguns territórios. Outras não prosperaram, tá? São Vicente e Pernambuco literalmente prosperou, basicamente, porque elas fizeram plantações de açúcar, mas a gente se aprofunda mais na açúcar mais à frente. Inclusive hoje a gente vai ter uma questão sobre isso aí. Beleza, gente? Pensou em capitanias hereditárias? Foram um sucesso o sistema de ocupação? Não, não foram um sucesso, foram um fracasso. Porém, 2 prosperaram e prosperaram bastante. Beleza, gente? Vamos seguir? Já botei o gabarito, né? Gabarito é a letra C, né? A adoção das capitanias hereditárias decorreu, entre outros fatores, da necessidade de reforçar a ocupação do território diante das constantes ameaças estrangeiras e da limitação financeira da coroa para custear diretamente a colonização. Lindo demais. Lembrando mais um adendo aí, gente, para vocês, ó, que quem criou as capitanias hereditárias, pode aparecer, foi D. João III. D. João III, rei de Portugal, criou esse sistema de ocupação de capitanias hereditárias aqui no Brasil. Tudo bem, gente? Até aqui tá tranquilo? Olha pra cá, aquela aguinha. Calma. Até aqui tá tranquilo, né? Então vamos seguir e vamos embora. Lembrar que a gente vai se aprofundar mais, cara. O tema de história do Brasil é um tema longo no seu edital, um tema grande, tá? Principalmente na história geral do Brasil. Tem também a parte do Espírito Santo, mas como vamos tratar aí de 20 questões de história, que é muita coisa, é coisa pra dedéu, irmão, você precisa estar preparado, tá? Então, você precisa estar treinado para responder essas questões com mais tranquilidade, mais certeza, não perder tempo e ir bem para sua redação. Vamos lá. No processo de implantação das capitanias hereditárias no Brasil, a coroa portuguesa utilizou instrumentos jurídicos distintos para regulamentar tanto a concessão territorial quanto seus direitos, deveres e prerrogativa dos donatários. Sobre a carta de doação e foral, assinale a alternativa correta. Gente, muito comum cair isso aqui em concurso público. Tanto no, cara, na escola você fizer isso aqui,
Vocês sabem disso. Então, no concurso não é diferente, tá? Obviamente que aqui tem um plus a mais, algo mais aprofundado. Mas, basicamente, você tem que saber do pão, queijo, do que é uma carta de doação, né? Você precisa saber o que é a carta de doação e você tem que saber distinguir, basicamente, do que é o foral, tá? Tem que saber. Calma aí, deixa eu mudar a cor aqui. Beleza. Tem que saber fazer essa distinção. Basicamente, a carta de doação, o nome já diz tudo. Ela é o documento que vai fazer a doação para o donatário. Então, nela, principalmente, o que vai estar? Limite territorial, né? Lá vai ter, ó... Mas quando a gente está falando dessas capitanias, gente, eu estou falando de partes do território imensas, gigantescas. Ó, vai começar aqui no início, aqui onde hoje é o Espírito Santo, e vai terminar lá na linha de Tordesilhas, no Tratado de Tordesilhas. Irmão, eram lugares imensos. Então, a carta de doação vinha ali, basicamente, onde é que é a sua capitania hereditária, onde ela começa, onde ela termina, tá? Por aí vai. Beleza? Aqui na carta de doação, que era esse documento que formalizava a posse da sua terra, tinha aqui também a transmissão, isso aqui é legal, hein? Hereditária. E dizia o seguinte, ó, quando você está comprando aqui essa terra, né? Essa terra é sua. Quando você morrer, essa capitania vai ser do seu filho. E assim sucessivamente. Por isso que são capitanias hereditárias, elas vão passar de pai para filho, tá? Ah, professor, quanto tempo durou mais ou menos essas capitanias hereditárias? Esqueci de falar, né, lá na outra. Ó, elas começaram por 1534, né, duraram bastante. E elas vão até 1821. A última capitania hereditária, ela termina lá em 1821, com o Marquês de Pombal comprando para o Estado, né, para a coroa, essa capitania hereditária. Tudo bem? Vamos nessa, vamos falar mais agora. Carta foral, qual é a total diferença? É aqui que tinha, aqui, ó. Se eu tivesse que definir a carta foral, eu definiria ela como um documento mais detalhado. Detalhado do quê? Dessa posse de terra. Nele, você tinha lá, tá, beleza. Você tem a sua terra, a carta de doação te deu lá, você tem, mas e aí? Quais são, o que você tem que fazer? O que de tributo você tem que pagar para a coroa portuguesa? No foral tava lá, os tributos. Você precisa de pagar X% do que você vender, por exemplo, aqui, do que você produzir para a coroa portuguesa. Tributos, tudo bem? Aqui também tinham os direitos da coroa. Coroa portuguesa falava, ó, os meus direitos sobre as suas terras são esses. Beleza? Tá lá no foral. Outro, os direitos do capitão. Do capitão donatário, ó, os seus direitos são esse. Então o foral iria trazer justamente isso aí. Lá tinha também as obrigações, principalmente de exploração da terra. Ó, você vai procurar nessa terra aqui, tá? Você vai explorar essa terra, porque a coroa portuguesa queria lucro. Então, queria que os capitães donatário basicamente, encontrassem o quê? Pedras preciosas, prata, ouro, por aí vai. Lembrar que a Espanha já tinha encontrado ouro lá na região central da América. E a coroa portuguesa queria o mesmo, encontrar ouro. Então, essa exploração do território era feita pelo capitão donatário. E essa obrigação estava escrita ali no foral. Beleza? Então, todas essas obrigações estavam tudo ali nesse documento chamado foral. Então, você tem que saber distinguir. Falou de tributo, falou de direito da coroa, falou de obrigação dos colonos, direito do capitão donatário, vai estar lá no foral. Falou de limite de terra, falou de transição da terra para o seu filho. Estamos falando de carta de doação. Tudo bem, gente? Diante disso, fazer aquela análise aqui. Olha lá, olha a letra A. Olha a letra A. A carta de doação estabelecia os tributos devidos à coroa e
disciplinava a distribuição de Seis Marias. Gente, não, ele meio que dá ele inverte aqui a situação, né? Enquanto o foral tinha como finalidade exclusiva transferir a propriedade plena da capitania ao donatário. Isso aqui é o clássico. Ele inverte, né? Ele inverte o conceito. A carta de doação, que é a transferência da terra para o capitão donatário, e o foral, ele vai ter lá, tudo lá, cara. Olha, você vai ter que fazer isso. Eu esqueci de falar. A distribuição de Seis Marias, sim. A distribuição de Seis Marias vai estar aqui, ó. Vai estar aqui no foral. Você vai ter que distribuir terra para as pessoas plantarem, criarem fazenda, tá? Já vamos falar sobre plantio mais à frente. Clássico fazer essa inversão, clássico da escola, clássico aqui também dos concursos públicos. Olha a letra B. O foral e a carta de doação possuem um conteúdo idêntico. Não era idêntico, eram distintos. Só que você já elimina e parte para a próxima. Letra C. A carta de doação atribuía ao donatário a soberania sobre a capitania, ao passo que o foral limitava essa soberania por meio de fixação de encargos administrativos. Cara, primeiro que o capitão donatário ele não era soberano, tá? Ele era ali ligado diretamente à coroa portuguesa. Ele basicamente mandava aqui na capitania dele. Mas não é bem assim que a banda toca. A coroa portuguesa sempre estará no topo, sempre será soberana. Olha a letra D. A carta de doação formalizava a concessão da capitania ao donatário. Positivo. A carta de doação, ó, você é dono dessa capitania, que vai daqui até ali, e você pode passá-la para os seus filhos. Até aí, tudo bem. Enquanto o foral estabelecia direitos, deveres, tributos, rendas, competência administrativa e relações jurídicas entre os donatários e os colonos e a coroa. Lindo demais. Letra D, certíssimo. D de Deus. Vamos para a letra E. Olha a letra E. O foral representava um documento de caráter exclusivamente econômico, não tratando de questões administrativas, judiciais ou fundiárias. Negativo, o foral tinha lá, ó. Você vai ter que distribuir Seis Marias, esses são os direitos, esses são os seus deveres, você vai ter que explorar a terra. Então, toda a relação administrativa estava aqui no foral. Beleza? Beleza pura? Tranquilo, tá vendo, gente? Ó, 3 questões. Calma aí, aguinha. 3 questões. Já tem muita coisa pra gente resolver hoje. Eu não sei se para você tá fácil, se para você tá difícil. Lembre-se que aqui é um simulado relâmpago. É um exemplo básico de um simulado pequeno, né? Vamos falar só de história. No dia da sua prova, olha para cá. Você vai encarar, mano, 80 questões mais uma redação. 80 questões, cara. Só de história, 20. Geografia, 20. RLM, 20. Língua portuguesa, 20. Então isso tem que ser treinado, meu parceiro. Treinado. Então, como você vai treinar um simulado completo com português, raciocínio lógico-matemático, história, geografia, redação, tudo com gabarito e comentado. Vou te dar o bizu aqui agora, pai. Se liga. Tá aí nosso pacotão de simulado. Calma que ainda tem questão pra gente resolver. Calma. Esse é o nosso... Deixa eu diminuir aqui pra vocês entenderem melhor. Nosso primeiro pacote de simulado para a PM do Espírito Santo. É o primeiro de muitos, se Deus quiser, tá? É o único simulado que vem com todas as questões comentadas. Tem exemplo, tem o tema da redação. Vai ter um exemplo de redação no final. Vou mostrar para vocês aqui agora. 100% focado no seu edital. Repito, 100% focado no seu edital. Você vai levar 3 simulados por apenas R$25. Eu disse 3 simulados. Essa oferta é só para quem chamar pelo QR Code ali ou pelo link que está aqui embaixo escrito simulado completo. Pacote simulado completo. Primeiro link aqui da descrição. Você clicou, só esse valor é só para quem acessar por esse link, beleza? Lembrando que é por tempo limitado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Simulado para vocês terem ideia, mano. Vocês terem ideia. Vou mostrar aqui. Esse é o simulado 1. Deixa eu botar ele lá. Simulado 1 aí, a capinha dele, que coisa linda. Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá aparecendo? Olha aí, o simulado 1, tá? Você tem aqui... Ah, nem falei do ranking. Calma, gente, ainda tem questão pra gente resolver, tá? Tem aqui, preenchimento do cartão resposta, e aqui você clica, você vai pro ranking. Preenchendo o cartão resposta por aqui, todas as suas alternativas, você clica aqui, ó. Cliquei. Vai lá, o ranking do simulado 1. Você preenche aqui teu nome, ó. E vai respondendo, né? Ah, eu botei o 5, eu botei B. 6, eu botei C.
7 eu botei day. Por aí vai. Quando você clicar em enviar lá em cima, lá no final, seu nome vai direto aqui pro ranking. Não vai ter ninguém no ranking agora. Por que não vai ter ninguém no ranking? Porque eu nem anunciei ainda. Tá saindo agora o simulado. Agora. Então vai aparecer o nome de vocês aqui no ranking. Toda aula eu vou estar mostrando aqui o ranking para vocês. Toda aula a gente vai estar vendo o ranking do simulado 1, ranking do simulado 2. E a gente vai poder avaliar qual simulado foi o mais difícil para os alunos. Tudo bem, gente? Olha lá. Língua portuguesa. Tudo no padrão da IDECAN, tá? Temos aqui também, olha lá. Raciocínio lógico matemático. Todas as questões contextualizadas. Olha aqui, ó. O Batalhão de Missões Especiais, BME, da Polícia Militar do Espírito Santo, possui um efetivo total fixado. Tá? Sabe que para manter a logística operacional, 40% de todo o efetivo. Tudo lindo demais. Previsto no seu edital. Olha lá. Tudo previsto no seu edital. Tem a parte aqui também de geografia, tá? Que vai ter questão de geografia do Brasil e geografia do Espírito Santo. Vai ter a parte de história. Vai ter a parte aqui, olha aqui embaixo, da prova discursiva, ou seja, um estilo de redação igualzinho àquilo que vai cair na tua prova. Olha o tema desse aqui, ó. O papel da Polícia Militar na mediação dos conflitos urbanos, os desafios entre o uso legítimo da força e a garantia dos direitos fundamentais. Olha que maneiro. Ah, professor, tem gabarito aqui para escrever a redação? Tem o gabarito aqui. Além do gabarito, olha o que tem lá embaixo. Comentário do professor. Todas as questões estão 100% comentadas. E o plus é a última lá, ó. É a última aqui, ó. Redação modelo. Você vai ter uma redação feita nos padrões da banca para você ter uma ideia. Tá vendo? Simulado, irmão, vai colocar você na frente da galera. Você que não faz simulado completo. Mas quando eu falo em fazer simulado, olha para cá. É sentar e resolver igual a prova. Você vai estar atrás de muita gente, porque o cara já vai chegar lá, irmão, maduro. O cara sabe onde ele vai tocar. O cara sabe por onde ele vai começar. Por quê? Porque ele se testou ao longo do processo. Então, precisou de simulado, só chamar, fala comigo. Esse preço é por tempo limitado, rapaziada. Vamos dar aquele segmento. Lembrando que você pode usar o QR Code ali, tá? QR Code para acessar direto no meu WhatsApp. E pode me adicionar também, tá? Quem quiser me adicionar no WhatsApp, me chamar lá, fala, professor, pô, aquele pacote simulado, quanto já tem? Tamo no terceiro. Vai ter o próximo pacote também, tá? Com mais 3 simulados, mais 3, até o dia da prova, irmão. Tomara que você tenha feito uns 50 simulados até o dia da prova. Você chegar lá muito, mas muito bem preparado. Olha o meu número de celular aqui pra você quiser me adicionar, pra trocar uma ideia comigo. Apenas questões na área. Ferro, botei errado, vambora. Tá aparecendo direitinho aí? Tá. Vamos lá, gente. Ó, tá difícil com 5 questões, imagina com 20 no dia da tua prova. Imagina encarando 80 mais uma redação, não é moleza, né, irmão? Por isso tem que treinar. Aluno que não treina sofre no dia da prova, tô falando. Olha lá. Questão número 4. A criação do governo geral, 1548, representou uma importante inflexão na política administrativa portuguesa para a América. Embora as capitanias hereditárias tenham sido mantidas, a coroa buscou redefinir os mecanismos de controle sobre a colônia. Lembre-se, gente, lembre-se, as capitanias hereditárias, calma aí, foi a primeira tentativa de colonização. Tudo bem? Deu certo? Não. Não foi um sucesso. Mas, obviamente, nós tivemos aí 2 que tiveram sucesso. Vamos falar muito sobre elas ainda, tá? Que é a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Ok? Lembre-se, não foi um sucesso, mas 2 prosperaram. Como não foi um sucesso da ocupação do território, da definitiva colonização do território que, segundo o Tratado de Tordesilhas, pertencia a Portugal, a coroa resolveu mudar de estratégia. E lá em 1548, ela cria uma nova forma, uma nova estratégia, que é criar o governo geral. Lembre-se, o governo geral, olha para mim, ele extinguiu as capitanias hereditárias e acabou com as capitanias hereditárias? Não mesmo. Eu te disse, a última capitania hereditária só foi acabar em 1821.
tá? Vamos falar nisso mais à frente, mas entende-se. O governo geral veio para apoiar, para ser um sustento maior na colonização. Então, vamos lá. Qual é o principal objetivo que você tem que levar aqui da criação do governo geral em 1548? Primeiro delas, defesa do território. Território. Por que eu estou falando isso? Porque não foi bem sucedida. A colonização não foi bem sucedida usando apenas a capitanias hereditária. Então, o território não estava sendo bem defendido. Criou-se o governo geral para que houvesse uma melhor defesa do território. Outra situação, melhorar, gente, a administração da coroa. Então, o governo geral falou, ó, não vai ser bagunça isso aqui não. Então vamos criar um governo para que ele possa melhorar essa administração. E também auxiliar as capitanias. Tá só capta aqui, tá? As capitanias hereditárias. Por quê? Porque não era fácil, né, irmão? Não era fácil manter as capitanias hereditárias. Beleza? Vamos lá. Diante disso, diante destas informações, vamos para as alternativas. Olha a letra A. A instituição do governo geral extinguiu imediatamente as capitanias hereditárias, concentrando toda a administração colonial nas mãos do governo geral, sediado em Salvador. Esquece, pai. Você sabe que não. Você sabe que ele não extinguiu imediatamente as capitanias hereditárias, tá? O governo geral e as capitanias hereditárias viveram ali concomitantemente. Pelo contrário, o governo geral estava ali para auxiliar, para ajudar a manter as capitanias hereditárias. Não vieram para extinguir, beleza? Olha a letra B. A criação do governo geral decorreu principalmente da necessidade de organizar a exploração das minas de ouro recém-descoberta na região central da colônia. Gente, as minas de ouro só foram descobertas anos depois, tá? Lá no final do século 17. Aqui está falando do início ainda. Ainda não havia uma descoberta de ouro. 1548. Muito cedo, tá? Muito cedo. A única coisa que acontecia é que era exploração do pau-brasil e plantação de cana-de-açúcar. Mais nada. Não rolava ainda ouro. Ouro só muito na frente, tá? Olha a letra C. O governo geral foi criado para fortalecer a centralização administrativa da colônia. Sim, lembre-se. E quando o território aqui americano, que hoje é conhecido como Brasil, foi dividido em 14 lotes de terra, nós temos aí uma descentralização administrativa, correto? Porque temos 14 líderes diferentes. Quando você cria um governo geral, ó, agora quem manda é aqui o governo geral. Eu estou centralizando o poder. Então tá certo. Ocorreu uma centralização administrativa. Vou seguir. Diante das dificuldades enfrentadas por diversas capitanias. Lembre-se que eu falei, tem algumas que sequer conseguiram começar. Tem, contudo, extinguir os sistemas de donatários. Grava isso, cara. Grava isso, tá? O governo geral, ele não extermina, não extingue as capitanias hereditárias. Letra C, certíssima, família. Certíssima. Olha D. Olha a letra D. A implantação do governo geral transferiu para as câmaras municipais o exercício das principais funções militares, administrativas e judiciais, anteriormente exercidas pelos donatários. Calma aí. Nas capitanias hereditárias, já tínhamos as câmaras municipais, tá? Não foram criados ali somente com o governo geral. Totalmente errado. Olha o eco. A criação do governo geral teve como principal objetivo ampliar a autonomia política das capitanias. Opa. Não era ampliar a autonomia política. Era fazer uma centralização administrativa na mão da coroa, tá? Reduzindo a interferência direta da coroa nos assuntos coloniais. Não, a coroa queria o oposto disso aqui. A coroa queria controlar de uma forma mais eficiente. Beleza? Gente, o sol tá batendo feio aqui em mim. Vamos seguir. Importante aqui é a qualidade. Família, última questão de hoje. Vamos com calma, com tranquilidade. Você que chegou aqui e ainda não se inscreveu, inscreva-se que teremos mais aulas, mais simulado relâmpago,
mais pacote de simulado completo para vocês. Vamos aproveitar que a vaga vai ser... Se você quer passar nessa prova, cara, pode contar comigo, beleza? Pode contar comigo nessa jornada. Tá? Ah, outro detalhe. Grupo do WhatsApp aqui embaixo. Gente, entre agora no nosso grupo do WhatsApp, grupo fechado, tá? De graça. Não fico falando nada. Lá eu só, aula nova, pum, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, aula nova vai estar lá. Então vai ter um link aqui embaixo do nosso grupo do WhatsApp. Beleza? Vamos embora, gente. Ó, olha a letra A. A letra A não, olha a questão número 5. A consolidação da economia açucareira na América Portuguesa ao longo do século XVI a XVII esteve associado a uma complexa articulação entre fatores naturais e políticos, mercantis e sociais. Sobre as características estruturais desse modelo econômico, assinale a alternativa correta. Gente, vamos ficar atento nesse correto e incorreto, que acaba derrubando muita gente. Porém, quando a gente fala aí do período colonial, tá? Colonial, a economia açucareira cara, cai demais em prova. Cai demais. Então você precisa saber basicamente sobre o açúcar, né? Sobre o açúcar. Sobre esse ciclo do açúcar, sobre essa economia, como funcionava esse período colonial. Como era? Primeira coisa que você tem que saber, gente, primeira coisa que você tem que levar para a tua prova, uma palavrinha que cai muito, que é o plantation. Que é isso? O que significa esse plantation grosseiramente falando? Eu estou falando de latifúndios. Grandes, meu amigo, o plantation basicamente está falando de latifúndios. Latifúndio é grandes propriedades de terra, fazendas imensas, fazendas gigantescas, tá? Grandes propriedades de terra na mão de uma única pessoa para ele plantar. Plantar o quê? Quando a gente fala de plantar, açúcar, né? Obviamente. E como era apenas o plantio da açúcar, somente o plantio da açúcar, isso ficou conhecido como monocultura. E essa monocultura, ó, a galera aí, ó, vai fazer uma fazenda, vai plantar, você vai ganhar aqui uma sesmaria. Essa terra gigante, esse latifúndio gigante aqui, você vai plantar açúcar, tá? Somente açúcar. Beleza? Beleza? Ah, vou vender esse açúcar para quem? Para Portugal. Ok, para Portugal. Então, basicamente, está falando de uma monocultura de exportação. Monocultura de exportação. Essa açúcar, o objetivo dela não era ficar no Brasil, era ser exportada para a Europa através da venda de Portugal, por Portugal. Tudo bem? Outro detalhe que corriqueiramente cai em prova, obviamente vai falar muito sobre isso aqui ainda, que é a mão de obra. Quem iria trabalhar nestas fazendas, nessa monocultura, nesse plantio de açúcar? Basicamente, essa mão de obra era escravas. Quando eu estou falando nesse momento de mão de obra escrava, estou falando da mão de obra de africanos capturados na África, né, e tragos para a América para trabalho forçado, trabalho escravo. Tudo bem? Ah, professor, tinha índio também? Muito pouco, muito pouco. Então, majoritariamente, a mão de obra escrava era feita por africanos. Beleza, gente? Tudo isso aqui, todo esse ciclo do açúcar, essa economia do açúcar do período colonial, ele está diretamente ligado, gente, ao contexto do mercantilismo. Grave isso. A gente vai falar muito sobre mercantilismo ainda, muito, porque isso foi fundamental para todo o contexto econômico e social do Brasil colônia. Tudo bem, gente? Aqui está só pincelando aquilo que você precisa saber, sem muita firula, sem ficar acendendo vela para defunto barato, tá? Vamos lá. Cadê? Beleza. Olha a letra A. Olha a letra A. O predomínio da pequena propriedade rural, já esquece. Quando a gente fala aqui da economia açucareira, a gente está falando de latifúndio. Latifúndio não é pequena propriedade rural, são grandes propriedades rurais, tá?
Vamos continuar lendo. E da produção voltada ao abastecimento do mercado interno, ao mercado externo. Constituído principalmente da base de sustentação da economia açucareira colonial. Totalmente errado. Olha a letra B. A produção açucareira desenvolveu-se sobre um modelo caracterizado pela grande propriedade, que é o quê? Latifúndio. Monocultura, nesse caso aqui, açúcar. A utilização intensiva de mão de obra escravizada e forte integração ao mercado externo. Aqui a gente está falando da venda para a coroa portuguesa. Beleza? Letra B, certíssimo nosso gabarito. B. Vamos ver o erro da C. A atividade açucareira portuguesa alcançou a ampla autonomia comercial, dispensando a participação de grupos mercantis europeus no financiamento, transporte e distribuição do produto. Olha aqui, quem financiava a produção de açúcar no Brasil era sim, gente. Lembra que eu disse aqui, ó, que está totalmente ligado ao mercantilismo? Então tinha sim grandes grupos europeus que financiavam essa produção de açúcar aqui em terras colônias, né? Na colônia portuguesa. Por que eu não estou falando Brasil? Quando a gente fala assim, aqui em terras brasileiras, porque ainda não era Brasil, entende? Você entende isso, que ainda não era Brasil? Quando a gente fala do período colonial, é a colônia portuguesa. A gente está falando de uma história da colônia portuguesa, que irá se tornar Brasil em 1822. Obviamente que o Brasil que ele se torna em 1822 tem tudo a ver com esse contexto colonial, mas nesse momento ainda não é Brasil. Não posso falar que isso aqui ainda é, estamos falando de uma colônia portuguesa. Beleza? Uma colônia, não o Brasil que a gente conhece como hoje, né? Não o Brasil, país que a gente conhece como hoje. Vamos embora. Olha a letra D. A expansão da produção açucareira resultou na redução progressiva da concentração fundiária. Não, foi o oposto, né? A concentração fundiária aumentou, né? Favorecendo a democratização do acesso à terra colonial. Não, a produção do açúcar, a gente está falando de latifúndio. Grande propriedade de terra na mão de uma única pessoa. Então era o oposto do acesso à terra. Pelo contrário, o acesso à terra ele era dificultado para a população. Olha o eco. A utilização predominante da mão de obra indígena, não era predominante da mão de obra indígena, era mão de obra africana, tá? Permaneceu inalterada durante todo o período de hegemonia da economia açucareira. Não, inexistindo substituição significativa por trabalhadores africanos na escravidão. Não, gente, obviamente, a gente está falando aqui, isso já é de conhecimento comum de todos, que basicamente quando a gente fala de mão de obra escrava aqui no Brasil, ela era majoritariamente africana. Majoritariamente africana. Quando eu falo isso, eu não estou falando que não existia índios escravizados. Sim, existia. Mas a maioria era mão de obra africana. Por que não havia tantos índios escravizados? Por vários fatores. Principalmente pelos jesuítas, né? Os jesuítas que faziam parte da colonização, eram padres portugueses, eles tinham essa missão de catequizar os indígenas. Então eles não achavam, tinha sempre esse conflito entre portugueses, né, e jesuítas, portugueses, os padres e os fazendeiros, para querer, obviamente, escravizar os índios, mas isso sempre foi um conflito longo. A mão de obra era majoritariamente africana. Beleza, gente? Tranquilo? Rapaziada, baixa esse material agora. Baixa esse material, tá? Baixa agora. Entra no grupo do WhatsApp, que vai estar o link aqui embaixo. Entre imediatamente para que você possa ter acesso às demais aulas, beleza? Precisou do nosso pacote de simulado. Nosso primeiro pacote de simulado tá aí. São 3 simulados por esse valorzinho aqui. Somente isso. Mano, quase de graça. Tá bom? Tamo junto, família. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo like, pelo carinho. Assistam aí as outras aulas. E vamos embora buscar sua aprovação, tá bom? Tamo junto. Valeu. Fui.